A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você. Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação, sempre no oferecimento da Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Conosco também Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje traz temas muito interessantes. Nós vamos falar sobre medicamentos, é isso mesmo. Você já parou para pensar como são feitas as cápsulas dos medicamentos? E as pessoas que são veganas, que não gostam de produtos de origem animal, qual a alternativa? Pois é, cápsulas à base de tapioca. Quem vai falar conosco sobre este assunto é a Priscila Santana, que é farmacêutica. Esse é um dos temas do Viva Bem. E um outro, gente, é a conectividade, ou melhor dizendo, é a hiperconectividade. Nós vamos conversar com as psicólogas Flor Teixeira e Luciana Uzeda. Elas lançaram uma campanha chamada Desconecta. É isso mesmo. Psicólogas sergipanas lançaram uma campanha para alertar sobre os prejuízos daquele excesso de conectividade. Muita gente grudada na internet e nos jogos. É isso mesmo, a turminha infantil, as crianças, os jovens, ali só mesmo grudadas no videogame. Você se identificou, você que é pai e mãe? Pois é, esse é o tema muito interessante, muito real, presente nesta pandemia. Nós vamos abordar com as duas psicólogas aqui no nosso Viva Bem de hoje. Fique aí, sintonizado. Eu volto já já. Qualidade de vida. Problemas de visão podem aparecer na infância. Se a criança reclamar que não consegue enxergar bem o que o professor escreve no quadro e se ela tiver o hábito de ver televisão muito de perto, algo está errado. Nestes casos, leve a criança ao médico para fazer um exame de vista. E para prevenir os problemas de visão, as crianças devem ler e escrever apenas em locais bem iluminados. Fique de olho na saúde dos seus filhos. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. De volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, sempre no oferecimento da Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Conosco também está Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, já nosso quadro de entrevista, viu? Mas antes eu tenho uma notícia de saúde muito interessante para você. Notícias de saúde. Hoje, gente, é o Dia Nacional do Teste do Pezinho e foi sancionada a lei que amplia o número de doenças que podem ser detectadas pelo teste do pezinho no SUS. A previsão é que o exame, feito a partir da coleta de gotas de sangue dos pés de recém-nascidos, possa alcançar 14 grupos de doenças. O prazo de implementação na rede pública será de até 1 ano. A lei deve acelerar o diagnóstico de doenças raras, hoje realizado apenas na rede privada. Essa é uma boa notícia que a gente precisa comemorar. Eu quero aqui também, mais uma vez, reforçar a necessidade que temos de nos cuidar em plena pandemia, uso de máscara, higienização das mãos,
e evitar, claro, aí as aglomerações. Nós estamos ainda, infelizmente, num platô elevado, ocupação de leitos extrapolada e é necessário que você faça a sua parte enquanto a gente não tem vacina para todo mundo. Então, cuide-se, por favor. Dica da Fono. Doutora Neuza Salles. Bom dia, Magda Santana e todos os nossos ouvintes. Aqui fala a sua fonoaudióloga Neuza Salles. O tema de hoje é para estimular você a ouvir a sua própria voz. Grave sua voz no áudio do celular ou então ouça os áudios que você tem encaminhado para seus amigos e colegas de trabalho e familiares. Analisa se você fala muito forte, se fala muito fraco, se a voz é um pouco rouca, se a voz fica um pouco presa. E procure enxergar, ouvir em que situação a sua voz se modifica, que ela não fica igual o tempo todo com todas as pessoas, ela se modifica de acordo com o contexto e com as pessoas que a gente fala. Será que você usa a mesma voz para falar com a sua família, com os colegas de trabalho, ou você muda? A ideia é que a gente fale de maneiras diferentes para pessoas diferentes. A voz precisa estar limpa, clara, para que o outro entenda bem o que você está falando. Observe, grave sua voz, analise e conta aqui para mim o que foi que você achou. Gostou da dica de auto-perceber a sua própria voz? Então, no próximo domingo teremos mais dicas. Ou então, você vai lá na minha página do Instagram para ver esse e outros assuntos por lá. @DRA Neuza Salles Fono. Até lá! Viva Bem. Qualidade de vida. Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Bom, gente, agora para um bate-papo com a farmacêutica, enfermeira, soube que ela é enfermeira também, empreendedora, Priscila Santana, que é diretora até da Fórmula Exata. Está conosco na linha para um bate-papo. E olha, gente, uma novidade nesta área. Cápsulas à base de tapioca são alternativa de formulação para pessoas veganas. Olha a novidade. Então, vamos saber o que é isso com essa conversa, com esse nosso bate-papo a partir de agora. Priscila, bom dia. Obrigada por estar mais uma vez aqui no nosso Viva Bem. Bom dia, Magna. Para mim é um prazer imenso estar aqui no seu programa. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a satisfação é nossa em tê-la novamente aqui. Bom, e agora com essa novidade, a gente tem ouvido falar muito, né? Já falar dos vegetarianos, pessoas que têm algumas restrições e os veganos que estão aí em alta. O que é isso? Cápsulas de tapioca para pessoas veganas? Explica isso pra gente. É uma novidade que a indústria farmacêutica lançou, né? A gente sabe que a cada dia que passa, né, as pessoas estão procurando um estilo de vida diferente, um estilo de vida mais saudável, e surgiu então agora as pessoas veganas. Então, a indústria farmacêutica ela tem que correr atrás de novas alternativas para atender esse público, né, Magna? É muito interessante. Hoje em dia o que a gente tem são cápsulas que elas são feitas à base de origem animal, né? Toda a matéria-prima ela é feita à base de origem animal, são gelatinas, né, para a produção das cápsulas. Então a indústria viu como alternativa para pessoas veganas a cápsula de tapioca, que a base dela é feita justamente da matéria-prima tapioca, e ela pode ser utilizada por essas pessoas que são veganos. Entendeu? Então é uma alternativa assim inovadora que vem atendendo bem a esse público, né? Fruto de muitas pesquisas da indústria farmacêutica que buscou durante anos, né, um material vegetal que tivesse as mesmas propriedades e a segurança encontrado na matéria-prima animal, que é o que a gente mais utiliza hoje. Então foi assim que surgiu a cápsula de tapioca. Ela se adaptou bastante a essa necessidade, né, e passou a ser utilizada
também na fabricação de cápsulas, das cápsulas. E é bem interessante isso, e só voltando aqui a esclarecer o que disse a Priscila, de certa forma é uma tendência, né? A gente ouviu falar muito das pessoas vegetarianas, e o veganismo ela já se amplia mais, é a prática, né? Essas pessoas se abster completamente de produtos de origem animal, e aí elas excluem, na medida do possível, elas, aliás, são muito exigentes, e aí o mercado acaba se adaptando. É muito interessante isso, começa a se adaptar a esse público. Agora, eu confesso que eu não sabia de que a composição das cápsulas hoje, era essa origem, né? Confesso que eu não tinha conhecimento. É aquela história, a gente nunca se atenta para isso, né? Verdade, é muito comum, né? Muitas pessoas realmente, é uma informação que não é muito divulgada, mas é comum sim, é utilizada a proteína animal, né? Que então depois é produzida a gelatina, e a partir dessa gelatina é que as cápsulas elas são produzidas, que a gente diz que são cápsulas gelatinosas de origem animal. Né, já nesse novo formato, né, a cápsula de tapioca, depois de muitos estudos, é utilizado um processo 100% orgânico, que então dá origem à tapioca, que ela é conhecida também popularmente, né, dentro do nosso setor de indústria farmacêutica por tapioquep, que é a cápsula de tapioca. Repete, tapioquep. Tapioquep. Ah, sim. Bem Ficou interessante. batizada por esse nome. Uhum. Agora, em termos de custo, isso é só nas farmácias de manipulação? Isso se amplia para a própria indústria farmacêutica, aquela mesmo que a gente está acostumada a ver, de laboratórios fabricantes? A princípio, Magna, elas chegaram nas farmácias de manipulação, né? Uma inovação dentro da farmácia de manipulação. Inclusive, outras pessoas também que não são veganas também estão utilizando essa novidade, né? Bem interessante, porque além de ela ser vegana, ela consegue também mascarar aquele gosto melhor dos medicamentos que tem. Então, algumas pessoas estão já aderindo a esse tipo de cápsula também. Além disso, ela é livre de glúten, ela tem um baixo teor de sódio, então está fazendo muito sucesso entre todos os tipos de consumidores. Ela está agradando bastante, principalmente aquelas pessoas que estão buscando opções mais saudáveis, né, qualidade de vida. Então, está aderindo bastante à cápsula de tapioca. Oh, que interessante. Bom, gente, nós estamos conversando aqui com a farmacêutica Priscila Santana, e nós estamos falando desta novidade, que são cápsulas usadas em farmácias agora, a gente está conhecendo aqui de manipulação, a base de tapioca. Essa formulação, ela vem atender um público que tem crescido muito, bastante exigente, que são vegetarianos, veganos, que rejeitam, eles se abstêm do uso de produtos de origem animal. Então, veja que a coisa chegou até para os medicamentos, para a formulação. Muito interessante esse nosso bate-papo aqui para conhecer essa novidade, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, ouvintes! Vamos falar sobre o que há de mais moderno neste mundo. Chama-se envelhecer. Pois cada vez mais as pessoas conseguem viver mais. Agora o nosso desafio é viver mais e viver melhor, com qualidade de vida. Vamos levantar a bandeira do envelhecimento ativo. Este processo de envelhecer, ele é um processo natural, fisiológico. Inicia por volta dos 30 anos de idade. Além das alterações que são fisiológicas, existem alterações próprias do meio externo, que dependem das nossas atitudes, das nossas escolhas. E são elas que vão determinar o idoso ou idosa que seremos. Escolha você ser saudável, ser independente, ser autônomo. Para isso, nós estaremos aqui te dando várias dicas no Minuto da Longevidade.
Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Voltando aqui ao nosso bate-papo com a Priscila Santana, farmacêutica, diretora da Fórmula Exata, ela também é empreendedora, empresária, enfim, conversando conosco sobre essa novidade de cápsulas à base de tapioca. E, claro, pensando aqui nos veganos, mas a Priscila já estava falando que também para outros pacientes, outras pessoas que fazem uso de medicamentos e que ela acaba sendo até mais fácil, mais tolerável por causa de gosto, sabor de alguns, fácil ingestão. Tudo isso é algo que nessas cápsulas vocês encontram a população pode encontrar de benefícios, não é? Exatamente, Magna. É uma inovação, né, que está caindo bem popularmente. As pessoas estão conseguindo aderir melhor ao tratamento, porque muitas pessoas têm dificuldade realmente em tomar medicamentos, né, principalmente idosos, crianças. É uma alternativa assim, que vem dando muito certo, porque ela consegue mascarar o sabor do medicamento. É uma cápsula que ela também pode ser utilizada a nível vaginal. Então, assim, são inúmeras possibilidades que a indústria vem buscando para acompanhar, né, essa evolução no mundo de uma forma geral. Então, as coisas vão acontecendo, a gente vai se atualizando, vai procurando melhorar a cada dia, e o principal é a adesão mesmo, que a pessoa ela consiga realizar o tratamento de forma segura e eficaz, tomando seus medicamentos, independente da forma farmacêutica. Forma farmacêutica, quando a gente fala, é o tipo de onde o medicamento, como você vai tomar esse medicamento, se é em forma de cápsula, nesse caso, ou uma cápsula de tapioca, ou uma cápsula de origem animal, ou podem colocar em forma de shake, né, de chocolates, gomas. Então são inúmeras possibilidades para que a gente tenha realmente uma qualidade de vida. E uma preocupação também é para as pessoas que têm problemas gástricos, né? E quando você toma alguns remédios desse, dói, incomoda. Esse também protege, né? Isso foi um ponto bem interessante que você tocou. Esse tipo de cápsula, Magna, ele não agride a parede do estômago. Então, ele é totalmente indicado para pessoas que têm essa maior sensibilidade, né? Quando toma medicamento, tem gente que fica com aquela azia, aquela dor no estômago. Então, é uma cápsula que ela é direcionada para isso também. Ela não agride a parede do estômago. Então, é uma outra possibilidade também, outra vantagem, melhor dizendo. Falando nisso, sobre manipulação de medicamentos, e a gente tem observado que tem crescido também muitos médicos, e até, claro, e quando o paciente também sabe disso, e é muito interessante quando a gente aqui no Viva Bem começa a descobrir essas novidades e trazer aqui para os nossos ouvintes, porque compartilha essas novas informações que as pessoas às vezes não sabem. Essa novidade, por exemplo, de agora que a gente está aqui conversando. Mas, assim, a gente sempre acha que todo remédio você tem que comprar lá na farmácia, a farmácia normal, a chamada farmácia, né, a tradicional, né? E aí você tem a manipulação em que muitos remédios, muitos medicamentos, os médicos já prescrevem e digam, olha, você pode encontrar, faz uma consulta. E você às vezes encontra aí a questão da relação de custo-benefício, né? O preço é melhor e aí você encontra algumas outras coisas que também sejam vantajosas. E tem crescido muito esse mercado, não é? É verdade, Magna. É um mercado que vem a cada dia crescendo. E assim, a principal vantagem do medicamento manipulado é essa personalização do medicamento. Porque o paciente, ele consegue tomar o medicamento da melhor forma para ele, né? Se ele não consegue tomar em cápsula, a farmácia de manipulação, ela consegue transformar esse medicamento em um sachê, em um pó para você dissolver na água. Então, são inúmeras possibilidades. Se não consegue tomar cápsula, a gente consegue transformar no shake. De repente, né, colocar esse medicamento em uma goma.
ou em formato de chocolate. Então, são inúmeras possibilidades, visando essa melhor adesão ao tratamento. Então, é muito, muito interessante, é uma forma personalizada. Outra vantagem também é que você não tem o desperdício, você consegue tomar somente aquilo que você vai precisar, que seu organismo vai precisar, não tem desperdício na manipulação. Se o seu tratamento é para 30 dias, a manipulação ela vai fazer somente 30 cápsulas. Se é para 60 dias, somente aquilo realmente que você vai precisar tomar. Então, essa é uma outra vantagem também, Magda. Uhum. Olha, recebendo dos nossos ouvintes perguntas em relação a isso, essa questão de ingestão de medicamentos. Principalmente crianças e pessoas idosas que já têm essa dificuldade para deglutir. A criança reclama, cada um tem um jeito, mas são pessoas que a gente sabe que tem a dificuldade mesmo. E aí alguns fazem, mães, pais ou pessoas, cuidadores, e tem que encontrar algum jeitinho. E aí ou quebram o remédio, né? Quebra se for um comprimido para dissolver, ou dá como alimentos, mistura, esse tipo de coisa. A pergunta aqui da Cláudia é o seguinte: eu faço isso muito com o meu avô, que é idoso, quebro e coloco na sopinha pastosa. Quebrar o medicamento e colocar isso perde o efeito do medicamento? Não é correto? Qual a orientação? Ótima pergunta, Magda. Então, quebrar o medicamento, a gente, como nós farmacêuticos, a gente não aconselha quebrar esse medicamento. Por quê, Magda? Porque geralmente, o que acontece? O comprimido, ele tem uma concentração exata, certo? Vamos dizer, um comprimido de 10 miligramas. Se eu estou quebrando esse comprimido, dando a metade, nada me garante que eu vou estar dando aquela concentração ideal, que seria os 10 miligramas. Por quê? Porque quando a gente corta o comprimido, ele geralmente esfarela, a gente não consegue realmente ter aquela concentração que seria se fosse tomado da melhor forma correta, entendeu? Então, quebrar não é aconselhado. Então, o que a gente aconselha é conversar com o médico sobre essa dificuldade de estar ingerindo esse comprimido, e ele vê uma outra alternativa, que nesse caso, entre as cápsulas gelatinosas, que elas conseguem ter uma deglutição melhor com água, né? Porque ela consegue escorregar dentro da boca, ou alguma alternativa de um comprimido sublingual, que vai derreter, popularmente ele vai dissolver na língua, ou até mesmo transformar esse medicamento em outra forma farmacêutica, como no caso seria um pozinho, né, um shake, um sachê que possa dissolver na água, e a paciente, no caso o idoso, o pai dela, ele consiga tomar de maneira mais satisfatória. Porque assim, quando a gente coloca também dentro da comida, pode ter algum alimento que ocasione a interferência na ação desse comprimido. Então, o mais indicado é tomar o comprimido com água, somente com água, porque não compromete a ação dele, né, dentro do organismo. Ele não vai ter esse efeito tão esperado se não for tomado da maneira correta. E olha que é uma coisa interessante, você falando isso, eu estou me vendo aqui na situação, porque, por exemplo, eu tenho meu pai, que é uma pessoa idosa, e tem alguns remédios que ele toma de uso contínuo, necessários mesmo. E, olha, você conseguir é muito difícil. Então, eu imagino aqui, como a Cláudia colocou, para outras pessoas da mesma forma. Aí eu lhe pergunto, as farmácias de manipulação, a gente vê muitas agora na cidade, isso tem crescido, isso é bom como alternativa. Mas esses remédios que são considerados remédios de outros laboratórios já conhecidos e que são muito usados, remédios para hipertensão, remédios para diabetes, remédios dos mais diversos, independente disso, que você compra nas farmácias comuns, as tradicionais. Essas fórmulas, elas também podem ser transformadas, elas podem ser manipuladas nestas outras farmácias e, por exemplo, a pessoa... Vamos dar um exemplo de um remédio comum, uma S que é muito comum ser administrado. Ele pode ser
encontrado numa farmácia de manipulação de outra forma, que não um comprimido, e, enfim, isso é possível? Sim, Magna, isso é possível. Todos os ativos, a maioria, né, que a gente chama a substância que faz o comprimido, que você encontra na farmácia comercial, nas drogarias, você também pode encontrar na farmácia de manipulação, entendeu? Então, de acordo com a necessidade do paciente, a gente consegue sim transformar esse comprimido em uma cápsula. Entendeu? Então a gente consegue colocar num comprimido sublingual, que é mais fácil, no caso dos idosos. Eles têm uma resistência maior, né, a tomar esses medicamentos. Realmente, idosos e crianças são uma classe que tem mais dificuldade para ingerir a medicação. Então, por isso, a indústria ela tem essas outras possibilidades. A farmácia de manipulação, ela consegue fazer, né, outro tipo de forma farmacêutica para justamente ajudar essas pessoas a conseguirem tomar o medicamento de forma mais maleável, né? Olha que coisa boa. Bom, olha, é sempre muito bom conversar com você, Priscila Santana, que é farmacêutica, é enfermeira também, é empreendedora, empresária, conversando conosco, trazendo aqui essas novidades. Começamos falando sobre essas cápsulas à base agora de tapioca, né? Uma alternativa na formulação aí para as pessoas veganas, já batizada de Tapiocaps. Pronto, isso, nome correto, Tapiocaps, que são essas cápsulas, enfim, e aí ela falando das vantagens. Então, para a gente encerrar aqui nosso bate-papo, já te agradecendo a gentileza da entrevista, conversando aqui conosco. Então, a recomendação para as pessoas que querem medicamentos com mais facilidade de ingestão ou ao menor custo, é interessante conversar com o médico. E aí perguntar na hora da consulta, doutora, é possível fazer esse remédio também manipulado? Essa é uma boa recomendação para que aí a gente... Isso mesmo, Magna. A gente gosta muito de orientar os pacientes, os clientes, a conversar com o médico, dizer e mostrar todas as dificuldades que tem durante o tratamento para ingerir o medicamento. Também nós orientamos ter um farmacêutico para chamar de seu, a gente está aderindo muito a isso. Tenha sempre um farmacêutico para orientar, para dizer a melhor forma de tomar o seu medicamento, o melhor horário, como é que você deve armazenar o medicamento. Tudo isso são fatores importantes para que você tenha sucesso no tratamento. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode procurar um profissional farmacêutico, porque ele é o profissional mais orientado para auxiliar e te ajudar a melhor maneira de você tomar o seu medicamento. Isso é muito bom, essa dica é muito boa, já conversamos isso com a Priscila numa outra oportunidade, mas em breve a gente volta a conversar até para abordar sobre isso mais uma vez, é sempre bom lembrar. E este mês foi um mês que também, do início do mês, eu não lembro, acho que a data exata, acho que foi 5, se não me falha a memória, é o dia do uso racional, de alerta para o uso racional, conscientização para o uso racional de medicamentos. Então, é sempre um tema muito importante para a gente abordar, e essa de manipulação, de armazenamento e todos esses cuidados, e nada melhor do que um farmacêutico. Você foi comprar na farmácia, seja ela de manipulação ou a farmácia comercial, essas drogarias, sempre faça essa pergunta, como é que eu guardo melhor, como é que eu uso melhor, é sempre bom tirar dúvida. Priscila, muito obrigada por participar aqui do Viva Bem, e até breve, porque com certeza a gente vai voltar a bater um papo sobre esse e outros assuntos. Eu que agradeço o convite, Magna. Me sinto lisonjeada em estar participando do seu programa. Estou sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Foi muito bom conversar aqui com vocês. Eu é que agradeço sempre. Muito obrigada. Beijo grande e um ótimo domingo para você. Para você também. Tchau, tchau. Tchau. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica.
Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Fã FM, Viva Bem. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Bom, gente, como eu anunciei no início do programa, vamos bater um papo agora com duas psicólogas, um tema muito interessante que com certeza muita gente vai se identificar. Elas lançaram esta semana uma campanha para alertar sobre os prejuízos da hiperconectividade. Olha, é muita gente pendurado aí na internet, no celular, nas redes sociais, nessas plataformas todas. E isso tem afetado e muito o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida, principalmente das crianças e dos adolescentes. É isso mesmo. E nós vamos entender melhor o que é isso com a Flor Teixeira, que é psicóloga, mestra em psicologia social, psicóloga infantil e juvenil. Ela também é professora, preceptora de psicologia escolar e organizacional da Universidade Tiradentes. Também nesse bate-papo conosco, Luciana Uzeda, que é psicóloga clínica, infantil e juvenil. Ela também é psicóloga escolar. Bom, eu começo cumprimentando aqui a Flor Teixeira, que já esteve conosco aqui no Viva Bem, e retorna para falar sobre esse tema tão importante. Flor, bom dia, obrigada mais uma vez por estar aqui no Viva Bem. Muito obrigada, Magna. Eu que fico muito feliz, em vocês terem apoiado, por vocês acreditarem no nosso trabalho e nos oferecer aqui esse espaço tão importante, que a gente sabe que você tem uma audiência maravilhosa com as famílias sergipanas. Então, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar aqui falando sobre a campanha Desconecta. Pois é. E aí, o que levou, vocês a criar essa campanha, essa iniciativa? Conta pra gente. Vamos lá, Eu e Lu, nós já trabalhamos com criança há um bom tempo, mas eu confesso que atualmente alguns dados começaram a me dar uma preocupação muito maior. A cada 10 pacientes que eu estava atendendo, 7 têm sido do sexo masculino e 5 já afirmaram que estão viciados em jogar videogame. Exatamente. Eu sei que vocês podem falar assim, mas eles já reconheceram que estão viciados, Inclusive, eu já ouvi relatos como, por exemplo, a única felicidade, Flor, da minha vida é jogar. A única coisa que eu sei fazer é jogar. O único assunto que eu tenho para conversar com os meus amigos é sobre o jogo. Então, eu confesso que eu já estava preocupada, com essa necessidade exacerbada, das crianças e dos adolescentes se manterem conectados. E a gente sabe que essa conexão ela foi enfatizada ainda mais com a pandemia. Primeiro, porque eles precisam cumprir as atividades escolares, E segundo, até para poder manter o contato com os amigos, com os familiares, E agora, ainda mais, porque é a única possibilidade de lazer para a família. Pelo menos é o que os familiares, é o que os pais me falam, Flor, mas não tem nada que ele possa fazer. Então, por que não deixar ele jogar? E eu confesso, Magna, que no primeiro momento, eu, inclusive, em algumas lives, que fiz junto com o Lu, para poder orientar essas famílias, nós falamos sobre a importância da flexibilização. Porque a gente sabia que era um movimento realmente que a gente não conhecia, esse movimento da pandemia, tudo mudou da hora, da noite para o dia, então a gente falou da importância da flexibilização. Só que, infelizmente, alguns pais, eles pararam de supervisionar, e de direcionar o uso das redes sociais, dos jogos, e aí esse uso agora ele se tornou problemático. No início ele passou despercebido, era o famoso, não, mas ele não está fazendo nada. Só que agora, nós estamos já recebendo aí os prejuízos
dessas crianças desde adolescentes. Prejuízo na saúde física. Eu tenho meninos hoje que aumentaram, que triplicaram o peso. Em compensação, eu tenho outros que perderam, que estão com anemia, porque eles não querem perder tempo, eles não querem parar de jogar, nem parar de comer, né? Eu tenho meninos que estão com a irritabilidade muito maior, que estão com comportamentos de ansiedade, comportamentos de estresse, e aí, principalmente, né, na área escolar, que eu acredito que foi talvez isso que, inclusive, começou a ligar o alerta dos pais. Eles estão totalmente desinteressados pelos estudos, estão com baixo rendimento, né? Então, assim, eles realmente não sabem como utilizar a internet de forma saudável. E aí, observando todo esse enredo, toda essa dificuldade, eu junto com Luciana, porque ela também recebeu essa demanda e durante algumas supervisões, né, que nós fazemos juntas, a gente fez, espera aí, a gente precisa fazer alguma coisa, Lu. A gente precisa, nós somos psicólogas, somos mães, né? Somos profissionais da saúde, a gente precisa ajudar essas famílias. Então, a gente, a partir dessa observação, dessa dificuldade, porque essa é a palavra, os pais eles estão com dificuldade em determinar hábitos saudáveis, né? E para determinar hábitos, eles precisam, inclusive, monitorar o que eles estão fazendo. Então, a campanha Desconecta, ela surge aqui em Aracaju como sendo a primeira campanha encabeçada, né, por uma equipe de psicologia, com o objetivo de orientar essas famílias. Nosso lema não é que os meninos parem de usar, não, viu? Sim. Eles devem usar, mas deve ser um uso de forma consciente, né? Então, você tem que desconectar daquilo que não importa e se conectar ao que realmente importa, que somos nós, pessoas. Uhum. Olha que assunto e que tema tão... tão assim, eu acho que vamos dizer que tão presente no dia a dia de todos nós, tá? Claro, agora em plena pandemia, antes sim, mas agora pelo visto mais acentuado, e esse estudo e esse trabalho extraordinário, posso dizer assim, e eu até de certa forma inédito, né? Porque ele tem aí uma base de quem vive o dia a dia em consultório, acompanha crianças, acompanham jovens, adolescentes, e é realmente uma realidade. Gente, nós estamos falando de uma campanha que foi lançada por 2 psicólogas sergipanas e que merece aqui toda a nossa atenção e atenção principalmente às famílias, os pais, que com certeza podem se identificar e já devem que estar acompanhando e podem acompanhar, diga-se de passagem, essa entrevista vai estar no nosso Spotify da Rádio Fã FM, para vocês ouvirem direitinho todas essas orientações, explicações. A gente está começando aqui esse bate-papo sobre essa campanha que é Desconecta, né? E eu vi campanha Desconecta, hashtag menos tela, hashtag mais saúde, conecte-se com o que importa, né? Ao que importa. Nós estamos conversando com a psicóloga Flor Teixeira. Ela é psicóloga, mestre em psicologia social, psicóloga infantil e juvenil. Estamos também, já vamos cumprimentá-la, que está também conosco na linha, a Luciana Uzeda, que é psicóloga clínica infantil, também juvenil, psicóloga escolar, aqui no nosso Viva Bem, sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também a clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Vamos lá. E aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui Herardo Costa chegando com mais uma dica do Personal Trainer. A nossa dica de hoje é quando é a hora de você procurar um nutrólogo, uma nutricionista para orientar a sua alimentação. A hora é quando você se determinar a começar a fazer uma dieta ou uma alimentação balanceada com uma dieta mais saudável. Não adianta você fazer por conta própria, certo? E depois você procurar um nutricionista, porque ele vai identificar muitos erros que você cometeu e que você pode ter se acostumado. E aí, meu amigo, corrigir esse problema pode ser algo muito sério. Então, se você está disposto
a mudar seu estilo de vida, adotar uma alimentação saudável, entendeu? Então você tem que, logo no início do seu planejamento, procurar um nutrólogo, dizer para ele quais são as suas intenções, contar para ele como é o seu estilo de vida, o que você gosta, o que você não gosta, e ele vai montar para você uma dieta personalizada, que é o que todo mundo tem que ter. Por que eu digo isso? Porque a dieta da Dona Maria pode não fazer bem para você. A dieta do seu Luiz, daquele garotão fortão, pode não ser boa para você. Cada corpo tem uma história e cada pessoa tem uma maneira de viver. O que significa isso? Significa que você tem que ter algo adaptável para você. Então, não corra nenhum risco lançando mão de dietas loucas da internet e nem de fazer o que fulano fez que para ele deu certo. Essa é a maior roubada. Então, a hora de procurar um nutrólogo é no início da sua determinação em começar a sua atividade física. Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde. Bom, Flor, dando sequência aqui a esse nosso bate-papo, e já você passa aí a ligação para a Luciana para a gente continuar esse bate-papo, entender um pouco mais essa campanha. Então, como é que a gente pode chamar isso de um vício? Porque, como eu disse, antes da pandemia, lá atrás, inclusive, você já esteve aqui na emissora, nós já falamos um pouco sobre isso. E agora, esse problema se acentuou com a pandemia, como você mesmo citou. A internet passou a ser uma ferramenta fundamental porque as aulas passaram a ser online, então se acentuou, mas é isso, mas eram aulas, né? E são aulas virtuais, algumas agora já são presenciais, mas mais predominando online. E aí é importante, é útil. Mas quando é que esta ferramenta ela passa a ser nociva e trazer problemas à saúde? Quando é que ela passa a ser um vício, como você citou aí a questão do videogame? Quando é que acende a luz amarela e até mesmo a vermelha para os pais com esses jovens? Ótimo. Se a gente for buscar no DSM, né, Magna, ele ainda não existe, ainda não está publicado o vício em jogos virtuais, né, por uma mera dependência virtual. Porque se você for pesquisar, já vai ter o vício por jogos, mas aí envolve uma questão financeira. O vício que a gente fala hoje é justamente dessa necessidade, dessa obrigação, né, de estar ali conectado, de estar jogando e ser a única fonte de prazer, de alegria. Eu até Lu até pontuou aqui para mim que considera, inclusive, ser até importante, né, para as famílias, e aí ela vai falar um pouquinho quais são, inclusive, os sinais, né, desse prejuízo, porque não é porque não está no DSM que a gente não vai, né, ficar atento, né, porque ainda precisam ser confirmados alguns novos estudos, né, saíram novas publicações, com a pandemia existiu uma mudança contextual, e aí, mas a gente vai sinalizar, inclusive, o que é que os pais devem observar, né, o que é que eles devem se preocupar. Então, eu vou passar agora a fala aqui para a Luciana Alzeda. Olá, muito bom dia, Magna. Obrigada também, né, por essa oportunidade aí de estar falando de um projeto tão importante sobre o se desconectar. Então, assim, muito obrigada a você por estar aqui conosco, trazendo esse alerta tão importante, Luciana. Fique à vontade. Uma coisa que a gente precisa muito levar em consideração é que todo excesso esconde uma falta. Sim. E o que é que essa falta pode estar associada? E aí é onde a gente fala da questão do vício. Por quê? 5 sinais mais significativos para que os pais fiquem em alerta. Quando você já começa a não controlar o jogo, que é uma característica do vício. Você sabe que aquilo não está te fazendo bem, mas você não consegue controlar o momento de parar. Então você se perde no tempo e as coisas acontecem quando você viu, você já passou horas naquele processo. Você passa com isso a dar uma prioridade enorme para o jogo. E acaba com isso negligenciando as suas relações com a família, com os amigos, porque você pensa que aquele movimento que você está fazendo do online está sendo suficiente, já que você tem uma interação. Hoje, os jogos online permitem isso, né? Que vocês interajam, que se troque. Então, ele acaba substituindo as relações reais
por essas relações virtuais, porque elas acabam, de alguma maneira, trazendo benefícios e compensações, né? Muitos acabam esquecendo da higiene, de cuidados pessoais. O sono fica muito desregulado, porque acaba afetando de uma forma muito significativa, porque você perde o controle do tempo e isso acaba interferindo nos seus horários, né? No seu ritmo e na sua rotina. E aí, quando eu falo desses sintomas do vício, que é algo muito importante de ser tratado, assim como você abordou, a gente precisa ficar atento a isso. E quando eu falo de todo o excesso traz uma falta, que falta é essa? Qual é a dificuldade que o meu filho, a minha filha está apresentando e está fazendo com que ela fique de maneira exagerada, hiperconectada, né, com essa necessidade o tempo inteiro de estar conectada à rede, a jogos, enfim. A gente pode esconder uma dificuldade de autoestima. Hoje os jovens têm uma dificuldade muitas vezes de aceitar eles do jeito que eles são, exatamente. E no jogo virtual e online eu posso ser quem eu quero ser, né? Então eu acabo criando um personagem de mim e um personagem que eu quero mostrar com pontos fortes. Então, eu sou muito bom no jogo, eu fico aqui jogando, então eu vou continuar fazendo isso, porque quando eu vou para a minha vida real, eu preciso me mostrar com qualidades e defeitos, e eu não sei se eu estou preparado para isso, né? Vem a questão da impulsividade, que o jovem, ele tem essa dificuldade de autocontrole, crianças e jovens. E os adultos, os responsáveis, precisam exercer essa tarefa de frear, né? De dizer, parou, agora não dá mais. Você precisa fazer essa supervisão para que ele entenda que tudo tem limite, porque se eles querem ser livres, eles precisam ter responsabilidade, e isso a gente precisa ensinar, né? Ação e consequência. Sim. E hoje, muita gente com essa dificuldade de socializar. Eu acabo não convivendo mais e eu vou desaprendendo a conviver. E é tão importante, né? Sim, com certeza. E aí, com os pais que nos ouvem agora, que acompanham, alguém que conhece a família, com certeza alguém hoje aí conectada de forma até muitas vezes excessiva, porque você já vê os pequenininhos, como muitos pais, assim, é uma forma de fazer, ficar quietinho aqui, porque eu tenho outras tarefas, não posso dar atenção. Aí dá um celular, dá um tablet, e aí essas crianças já ficam ali conectadas mesmo e mexendo, mesmo que sejam joguinhos e coisas desse tipo, e aí ela não consegue mais controlar. Ela deu, né, o pai, a mãe, e agora ela não consegue mais administrar isso. Qual a dica, qual a orientação que vocês passam a esses pais para retomar, tá, essa aproximação do filho e controlar esse excesso de conectividade? Você, Magna, tocou num ponto bem importante, porque o que a gente tem observado é que cada vez tem sido substituído as nossas famosas chupetas, que antes eram um problema, né, para as crianças, e hoje que saudade das chupetas, porque ao invés de chupetas estão dando tablets às crianças, né? Se eu for falar em relação à orientação, Magna, a gente precisa, como o Flor falou, nós não estamos aqui dizendo que não se pode ou não se deve usar os jogos ou estarem conectados. O que é preciso, nesse momento, é estabelecer tempos, regras. Se a gente for fazer uma comparação com brinquedos, quando a gente compra um brinquedo para os nossos filhos, vem lá um manual com regras e a forma como é usado. Sim. O celular não está categorizado como brinquedo. E aí eu acho que as pessoas entenderam que eles podem ser usados de livre maneira. E a gente tem que entender que a gente só aprende quando alguém ensina. Então, ensinar os filhos o que pode e o que não pode dentro do uso e do contato com a rede social, com a tecnologia, com os jogos. É importantíssimo coisas que são inegociáveis. Hora de comer, hora de tomar banho, hora de dormir. Isso não é negociável.
né? As crianças precisam desses momentos, até para elas conseguirem se situar no tempo. Como é que uma criança que não tem ideia de tempo, não tem... qual é a referência que elas usam? Mamãe, eu almocei, eu comi, agora já é de tarde, agora já é de noite. Como é que elas marcam esse tempo? São com as refeições, são com as idas à escola. Se a gente não mantém isso, a gente acaba fazendo com que essas crianças tenham dificuldades de entender sobre tempo, porque a rede social é imediatista. Então, eu quero agora, eu tenho agora, eu pesquiso agora, eu tenho agora, tudo é agora. Sim. Tudo é rápido. Verdade. E a gente não é mais como antigamente, que fazia um bolo e esperava 3 horas, da hora de fazer o bolo até a hora do bolo esfriar, para comer o bolo. As crianças não querem um bolo, vão lá, compram o bolo. Então, é tudo rápido, não tem tempo de espera. E ensinar as crianças a esperar é muito importante, porque isso é algo natural. Então, a gente não pode deixar que isso seja de qualquer forma, porque as crianças, elas não têm essa ideia do que pode, do que não pode, do que eu quero, do que não quero. Se para nós adultos é tão difícil, né? Às vezes é só uma olhadinha, quando você vai ver, você já passou horas no celular. Imagina uma criança que não tem esse senso de dever e responsabilidade. Hoje, muitos pais podem estar falando, tá, Luciana, mas o celular é usado para eles assistirem aula, ok? Então, eles têm que entender que no turno que eles estudam, o celular é para assistir aula. Quando eles estão na escola, não é permitido que eles acessem o celular, então eles precisam continuar com essa regra em casa. Agora é hora da aula. E como que eu vou fazer isso? Persistência, paciência e fiscalização. Eles vão, primeiro dia vão fazer, segundo dia vão fazer, no terceiro dia eles vão querer dar aquela fugidinha. E aí você precisa estar atento e dizer, olha, eu estou de olho. Sim. Você não cumpriu com o combinado, então tem uma consequência. Uma coisa que é de extrema importância, Magna, que hoje em dia está muito complicada, é a comunicação. A gente precisa escutar e falar. Comunicação é escuta, comunicação é fala. Então, eu preciso estar com tempo disponível para ouvir quais são as demandas do meu filho, qual é a minha demanda e o que a gente pode fazer que seja bom para os dois, né? Porque a gente escuta muito no consultório os filhos dizendo, tá, eu vou ficar com minha mãe, ela fica lá com meu pai no celular, ela fica lá com meu pai conversando coisas e eu não faço nada. Então, pensar na programação que seja para todo mundo. Fazer coisas que sejam boas para pais e filhos. Ah, Luciana, eu não tenho paciência com videogame, de saber o que meu filho tá jogando. Mas vai investigar, vai descobrir quais são as outras habilidades que ele tem, as outras coisas que ele gosta. E o que vocês têm em comum, filme, né? Qualquer outro tipo de atividade. Pois é, e veja como é interessante, quando a gente vê aqui o nosso tempo já vai embora, porque esse é um tema que assim, eu acho que vai um programa inteiro, porque ele é muito bom da gente discutir, porque é o que nós estamos vivenciando. Claro, mais acentuado até, eu acredito que nesse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, onde o que a gente até imaginava que as pessoas poderiam, por conta da história, né, do você ficar em casa, as famílias mais juntas, muitas puderam aproveitar isso, essa aproximação. Mas aí vem o trabalho home office que tem tomado tanto tempo, tanto quanto se você tivesse muitas vezes de uma forma presencial. E aí, é dentro de casa e todos juntos e todos isolados. É uma coisa que a gente tem ouvido bastante. Eu queria até, eu não sei se a própria Luciana ou Flor poderia, porque a gente pode até combinar e retomar esse bate-papo, já que vocês lançaram agora a campanha, mas como os pais que estão nos ouvindo agora poderiam ter acesso de repente a esse estudo, ou através de Instagram, ter mais detalhes e orientações desse trabalho, dessa campanha? Mas a gente começou hoje, né, uma campanha, a gente está utilizando, começamos na quinta-feira, né, que é primeiro, na terça-feira, desculpa, estou desorientado de dia. Tempo mesmo. Tanta publicação que, graças a Deus, assim, foi uma campanha que foi muito bem recebida por toda a sociedade, pela imprensa, né? E a gente já tem feito algumas postagens no Instagram, a gente está utilizando a internet a nosso favor, né? Sim. Então,
meu Instagram, que é @diário_de_flor, né? Então é Diário de Flor. E no o Z da Lu. O Z da Lu. A gente tem publicado tanto informativos como orientações, postagens, vídeos também. Inclusive, a gente reuniu uma equipe muito bacana de profissionais que nos apoiaram. São 2 pediatras, né? Clarissa Carine e Rosiane Porto. E também a presença do neurologista Dr. Tiago, isso, que ele também vai estar aí fundamentando ainda mais todas as nossas orientações para essas famílias. Então, a gente convida todo mundo a nos seguir lá no Instagram para poder acompanhar. A gente tem participado ativamente, a gente tem tirado dúvidas, né? Tem comentado, tem recebido um retorno muito prazeroso, porque a gente conseguiu o nosso principal objetivo, chamar a atenção dessas famílias, né? Que é o primeiro passo. Então, eu até brinquei em uma das últimas reportagens, assim, se você assistiu minha entrevista, né? Se você assistiu o Lu falando e você não se incomodou, então tem alguma coisa errada aí com você. Então, que bom que teve essa acolhida, e a gente pretende marcar aí o mês de junho, que é um mês que para nós aqui do Nordeste marca, inclusive até, né, o iníciozinho, né, das preparações aí para as férias, que seja realmente um mês aí desconectado, que seja um mês para que a gente se conecte ao que realmente importa. O que realmente importa. Eu quero agradecer imensamente Flor Teixeira, psicóloga, Luciana Uzeda, também psicóloga, por este bate-papo. E em breve, tá? Vamos fazer um novo bate-papo, porque esse assunto não se esgota. Esse é uma questão muito real. E nós podemos até combinar com esses outros profissionais que fazem parte desse trabalho. Parabenizar vocês por essa iniciativa, excelente mesmo. Muitíssimo obrigada. Conto sempre aqui com o espaço do Viva Bem e até a próxima oportunidade, que com certeza será muito breve. Um grande beijo para vocês duas. Muito obrigada, Magna, pela oportunidade. E a gente quer dizer às pessoas que existe vida, sim, offline. E com certeza. E ela é maravilhosa, sabe? Aproxima, é calor humano, é muito bom, muito bom. Obrigada, beijo grande para vocês. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, chegamos ao fim então do nosso Viva Bem. A gente tem encontro marcado no próximo domingo. E eu lembro, se você quiser acompanhar este programa de hoje ou ouvir outros programas, é só acessar o Spotify, Rádio Fan FM, você tem toda a programação. Obrigada a você pelo carinho da audiência. Lembrando que nós estamos começando o mês de junho, né? Não tem aquelas festividades todas, mas tem muita gente aí comprando os fogos. Então, cuidado, porque hoje também é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Então, vamos ficar atentos, tá certo? Beijo grande a todos, fiquem com Deus, se cuidem. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico e até o próximo Viva Bem. A Fan FM apresentou Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem.